Pensem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Rádio Geração do 7. Uma ótima noite para você que está ligado aqui na live Geração 7. Todo mundo sabe quando toca essa música que está iniciando uma programação muito especial, não é verdade? Bom, hoje teremos uma programação muito especial com um tema mais especial ainda, o tema Salvação pela Graça. É isso aí, Bíblias Apóstolos, porque vamos ler muitos versículos e aprender hoje muitas coisas sobre a Palavra de Deus, sobre os planos que Ele tem para nós, não é verdade? Vamos lá, Faete Matias, eu vi que você já entrou aqui, então já pega uma Bíblia aí com você. Ou utilize mesmo o seu smartphone, algum aplicativo online, Bíblia online aí, tá bom? Agora, para iniciarmos, não é verdade? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, amantíssimo Pai de misericórdia, Senhor, obrigado porque estamos aqui em tão boas circunstâncias, essa live maravilhosa, Pai, que nasceu em seu coração esse projeto maravilhoso de expandir a sua palavra para as outras pessoas, Pai. Obrigado, entregamos essa programação em suas mãos, que o Senhor nos use como instrumentos para a sua obra de replicação da sua palavra, que as pessoas ao assistirem essa live tenham suas vidas transformadas, porque o tema de hoje, salvação pela graça, Senhor, é tremendo. Obrigado por tudo. Que o Senhor venha repreender Satanás para longe de nós, porque nós precisamos aqui, principalmente, só da sua presença e dos seus santos maravilhosos anjos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, Faete Matias aqui, ele estava já, a gente iniciou a live, ele já apareceu aqui conversando com a gente, já mandou um glória a Deus. Ô, glória, Faete Matias. É isso aí, Deus seja louvado pela sua vida. Eu vou estar aqui destravando os microfones para todo mundo também responder aí. Ó, isso aqui é gostoso, o barulho das páginas da Bíblia sendo folheadas, isso significa é bênção, é bênção. Minha esposa, Andrena, também está aqui online com a gente. É isso aí, amor. Compartilhe aí. Faça o mesmo trabalho que a Andy faz. Compartilhe para mais e mais pessoas para que elas possam aprender também com a gente a palavra de Deus. Rosinalva já mandou aqui um ótimo boa noite. Estamos na BR-101, mas conectados aqui com os melhores. É isso aí. Um abraço pro Márcio, né? Um abraço para a família aí. Rosinalva. Judite, a nossa irmã Juju, boa noite a todos, boa noite, Juju, fica com Deus, viu? Acompanha a gente aí. Naísa também falou boa noite, gente, que Deus possa abençoar, que Deus possa falar conosco através dessa live. Amém. É isso aí. Rosa Mires também, boa noite, Deus abençoe, Rosa. Fica com Deus e acompanha a gente aí, tá bom? Bom, hoje, como eu já disse, tema muito especial, salvação pela graça. Nossa introdução de hoje é a seguinte: graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo... Só um momentinho, peraí. Deixa eu mudar aqui, só um momentinho. Mudar os postos aqui. Todo mundo vai ver meu rostinho lindo agora. Vou ler a tradução para vocês, tá bom? Se aparecer, né, Dart? É, tem que aparecer um pouquinho, né? Peraí. Aí, tá um pouco descabelado aqui, mas não tem problema não, tá bom? Vamos lá, a introdução de hoje é a seguinte:
Graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado. Não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação pela graça. Quando alguém oferece presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente nem se esforçar por merecê-lo. Graça é um ato de amor incondicional e não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Deus mostra seu amor por nós através da graça. Nós merecemos castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertados do poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus, para morar com Ele para sempre. Só precisamos ter fé. Ninguém, por seu próprio mérito, consegue apagar seu pecado e se purificar para entrar no céu. Por mais que tentamos ser bons, não conseguimos evitar todo o pecado. Só Deus pode nos libertar do peso do pecado. E Ele não precisa nos libertar. Ele poderia exigir justiça e condenar todos, mas Ele nos ama e por isso nos ofereceu a salvação pela graça. É isso aí, uma ótima noite de domingo para você, uma feliz semana. Seja bem-vindo à live da Geração 7 nessa noite, tema tremendo, espetacular, maravilhoso. Estava tomando uma ducha para vir aqui para os estúdios e pensando no que a graça fez, tem feito e eu, em nome de Jesus, continuará a fazer na minha vida. E aqui nós pontuamos algumas situações nessa leitura da abertura que o Isaac fez, né? Primeira, graça é um favor que não foi merecido, né? É graça. Segundo, Deus mostra seu amor por nós através da graça. Que maravilha, Luiz Fernando. Terceiro, a graça revela o bom caráter de quem dá, neste caso, o próprio Deus, e não de quem recebe, que somos nós. E quarto tópico, Deus nos ofereceu a salvação totalmente de graça. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Nessa noite nós temos aqui Ezequiel Jatobá. Tudo bem, Zé? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço aí pro pessoal aí, boa noite. Boa noite para todos que estão nos ouvindo aí, né? Sejam todos bem-vindos. Preparem as suas Bíblias e vamos juntos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho, né, Vaza? É verdade. A palavra de Deus ela vai se renovando, né? Cada dia. Luiz Fernando, boa noite. Boa noite a todos. Vamos ficar firmes aí que esse tema aquece muito o coração da gente. É um tema maravilhoso. É verdade. Vale a pena conferir e acompanhar todos os detalhes. Vocês vão gostar muito. Todos nós aqui somos frutos da graça de Jesus Cristo, né? Por nós mesmos não temos mérito algum. E o nosso bate-papo nessa noite, ele começa já com a seguinte pergunta. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, como eu, como você, como o ser humano pode ser salvo? De acordo com a palavra de Deus, como podemos ser salvos? Você quer ser salvo? Preste bem atenção no que a palavra de Deus vai trazer para você, trazer para nós nesta noite. Primeiro texto que nós vamos ler, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja no smartphone, no seu computador, a Bíblia física, Atos, capítulo 15, versículo 11. Atos vem logo depois de João, ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 15, versículo 11. O que diz ali, Luiz Fernando, por favor? Vamos lá. Atos, capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Glórias a Deus por isso, né? Então, Isaac, a palavra de Deus já chegando, dizendo que a única forma de você ser salvo é mediante a graça do Senhor
Jesus Cristo. E glórias a Deus por isso, porque se dependesse de nós, né, Ezequiel? Verdade. É orgulho, é vaidade, é mentira, é fofoca. Aquilo que a gente não quer fazer, a gente está faz fazendo. e o que a gente deveria fazer, a gente tem dificuldade em fazer, né? O que é certo, né? É verdade. Mas graças a Deus que através de Jesus e por Jesus e em Jesus, a cada dia, né, Luiz Fernando, num processo de santificação que é uma questão de uma vida inteira, Deus vai ali nos moldando, nos lapidando. Devagarzinho, com toda a paciência que só Ele tem. É verdade. Só Ele. Segundo versículo que nós queremos conversar, que fala sobre essa questão de como podemos ser salvos, você vai encontrar no livro de Romanos, logo depois de Atos, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Vou pedir para o Ezequiel Jatobá ler para a gente, por favor, Ezequiel. Romanos capítulo 3, 23 e 24. Aqui diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Versículo 24. sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, versículo 23 diz que somente alguns pecaram, Ezequiel? Todos, sem exceção. Somente os ricos que pecaram, os pobres? Não. Rico, pobre, preto, Crente, branco, não crente, crente, não todos. crente, né? Todos pecaram e necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, né? E o versículo 24, ele afirma isso, sendo Jesus Cristo, né? Sendo justificados Gratuitamente. gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, apenas em Cristo Jesus. Não tem outro nome que aqui na Bíblia fala através de outra pessoa, do pastor, do padre, do bispo, não tem, do Jean, do Ezequiel, não tem ninguém. Unicamente através da pessoa de Jesus Cristo. E você pode procurar na Bíblia aí, se alguém disser que através de outra pessoa que você vai ser justificado, é mentira. Né? Não tem outro nome, não existe outro nome na Bíblia, a não ser Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Né? E, de acordo com Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos. Então, todos nós merecíamos a morte eterna. Mas louvado seja Deus que João 3,16 diz que Deus amou você, Deus me amou, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, para que todo aquele que nele crê, no sacrifício de Jesus, pudesse ser salvo, pudesse ser restaurado. Isso é graça. Amém. Que nessa noite você e eu possamos mais uma vez aceitar, né, a graça de Jesus Cristo em nossa vida. E o Ezequiel afirmou ali de uma forma, né, bastante contundente, que só há um caminho, e esse caminho é através da pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembrei, Ezequiel, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo 2, 5, que fala assim: há um só Deus e um só mediador entre Jesus Deus e os Cristo, homens, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória. Glória a Deus por isso. Unicamente em Jesus e por Jesus, que nessa noite eu e você podemos ser salvos. Isso é maravilhoso. E aí, Isaac, alguém pontuou alguma coisa aí? Alguém deu um glória para Jesus nesse momento? Márcia Alves apareceu aqui com a Olha gente, né? só, seja Saudade, bem-vindo, né, Márcia. Quanto tempo. Deus te abençoe. O Zinalva também agradeceu aqui. A Márcia, ela mandou uma ótima noite pra gente aqui, né? Deixa eu só pontuar aqui certinho. Luísa Antonângelo também apareceu aqui com a gente. Muito legal. Boa noite, Seja uma bem-vindo, ótima noite pra Luísa. gente. Deixa eu só confirmar mais. Terceiro versículo, Luiz Fernando, enquanto o Isaac ali vai pontuando, nós encontramos capítulo 2:8. De acordo com a Bíblia Sagrada, como podemos ser salvos? Efésios capítulo 2, versículo 8. O que a palavra de Deus nos apresenta ali? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez,
né? A palavra de Deus nos afirma que a graça provém da gente. É isso, Luiz Fernando? De forma alguma. É De dom maneira de alguma. Deus. Dom de Deus, Somente né? dele e através de Dele, Jesus. né? E aqui no comentário do nosso guia de estudo, fala assim, ó, a salvação é pela graça. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. E que método é esse? Unicamente Através de Jesus Cristo. E é por isso, Ezequiel, que lá, eu vou abrir aqui, ó, 1 Pedro, olha só, 1 Pedro, capítulo 1, olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 20, fala assim, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20, fala assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas preste atenção agora, olha só, Luiz, o que a palavra diz? Você foi resgatada com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Amém. Jesus. Oh, O glória. qual, na verdade, Ezequiel, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto do fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, antes que o homem pecasse, Deus já tinha um plano. O resgate. Não que Deus interferiu na decisão do homem, na escolha do homem, não, de maneira alguma. Mas Deus, como conhecedor de todas as coisas, ele sabia que havia a possibilidade do pecado. Então ele... Até porque, Jean, se fosse para Deus interferir, ele teria interferido antes do homem pecar. Não É teria verdade, permitido. né? Então a gente vê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação. Ô Luiz, cara, quem é você para ser merecedor de tanto amor? É algo que emociona, né? Não tem como, né? Estava junto hoje na hora do almoço, estava assim, estava conversando, e rindo, e todo mundo feliz, eu olhei assim para todo mundo, falei, cara, nós somos, sim, estamos aqui, somos pessoas de bem, mas a gente sabe que lá no fundo a gente sempre está fazendo alguma coisinha errada, sempre acaba pecando em algum momento da vida, a gente não é digno, assim, não é merecedor, né? Somente por Jesus mesmo, somente pela graça dele, pelo amor imenso, eterno que Deus tem pela gente para poder salvar esses pobres seres aqui que estão aqui aprendendo, batalhando, mas ele deixou pra gente como que faz, né? E eu louvo a Deus, Luiz, porque você chegou a esta conclusão. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, anota aí, Rosinalva, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Gálatas 6, 14, olha o que o apóstolo Paulo fala. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, Ezequiel, Paulo está dizendo assim, rapaz, O mundo morreu para mim. longe de mim me gloriar pelo meu talento, pelo meu conhecimento, pelo meu tempo de igreja, isso não é nada. Se eu sou o que sou, se estou aqui hoje, Por Jesus Cristo. é unicamente por Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? E através Amém. dele, né, E Vaso? através dele. Isso é maravilhoso, Isaac. Isso é maravilhoso. Saber que por Jesus e em Jesus, nessa noite, meu amigo, você pode ser declarado justo. Amém, amém. Faete Matias aqui já deu um glória, um aleluia, amém. Amém. Judite também aqui. E naquela questão, varão, Ismael pegou folga hoje aqui, né? Ismael, Ele né? respondeu aqui, ele falou, todos nós pecamos e precisamos da glória, misericórdia e graça de Deus, né? Tem um comentário, tem uma boa noite pra uma pessoa. Você conhece ela, Kátia Mendonça? A minha mãe tá aqui acompanhando a gente. Você conhece? Né? Kátia vai estar conosco aí Um beijão, mãe. às sextas-feiras. Ezequiel, mas apesar da salvação ser unicamente pela graça, a palavra de Deus também nos diz que nós seremos julgados de acordo com a aceitação ou a rejeição dessa graça. Apocalipse 20, versículo 12, fala sobre isso. Aqui diz o seguinte: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros.
E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então você é salvo pela graça, mas está em suas mãos aceitar ou não a graça. Exatamente, é como se fosse uma condicional, né? Você recebe uma condicional e você tem que obedecer aquelas regras. Se você fizer, as suas obras foram obras, né? Mas, né, você não preencher esses requisitos, provavelmente a condenação é certa, né? Quando a pessoa ela erra por algum motivo, ela está pagando uma pena, e aí por algum motivo o juiz dá uma condicional para ela e fala: olha, você não pode ser achado a partir das 10 horas da noite na rua. Se você for encontrado, você vai ser recolhido e vai pagar a pena no regime fechado. E com Deus, aqui, Deus está oferecendo através da sua graça. Não é porque é pela graça que eu não preciso fazer nada. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer assim: olha, tô salvo. Esse Ezequiel já está querendo dar spoiler aqui no Né? nosso bate-papo. Não aguenta aí, Zé, Calma, vamos chegar. Então, aí só para manter aqui o raciocínio, e aí a gente chega, né? Tem que aceitar a pessoa de Jesus Cristo, porque de repente eu concordo com tudo, mas eu não tomo uma decisão. É verdade, né? Eu acho tudo bonito, tudo é muito lindo, o céu, a promessa do céu e tal, mas eu Não nunca aceito a não graça, aceito né? a graça, né? Ou pela metade, meio que aceito parte e outras não. E aí fica difícil, porque como a gente acabou de falar, Deus ele não interfere. É verdade. Ele deixa que você tome a sua Está decisão. em nossas mãos, Está né? em nossas mãos tomar a decisão. Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, você não perde a salvação pelos pecados que você comete, mas pela Sim, graça que você rejeita. Rejeita. Então assim, tá nas nossas mãos. Tá nas nossas mãos. Né? Verdade. Ele já deu pra gente. Só falta a gente pegar. Interessante, né? Forte isso que o Luiz Fernando comentou. Ninguém vai se perder por roubar, matar ou adulterar. As pessoas vão se perder por rejeitar o perdão de Deus, por rejeitar a graça de Deus na sua vida. Que nessa noite, a despeito de quem seja você, a despeito de quão longe você tenha ido, ainda que aos seus olhos você se acha completamente perdido, clame pelo nome de Jesus, aceite a graça, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É o que a palavra de Deus nos apresenta nessa noite. Ok, primeiro tópico que bem compreendido, né? De acordo com a palavra de Deus, nós podemos ser salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. E agora nós vamos entender agora um pouquinho o que Jesus fez para nos salvar. O que Jesus fez para que a graça fosse uma realidade, fosse disponível, estivesse ao alcance de toda a humanidade. E o primeiro versículo que nós queremos ler na palavra de Deus é o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. E Romanos 5, versículo 8. Primeiramente, Hebreus 9, 22. O Fernando e o Ezequiel, Romanos 5, versículo 8. Então, em Hebreus 9, versículo 22, está escrito o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Esse é um versículo maravilhoso, né? Porque ele aponta para o sacrifício que era feito no santuário, né? E é interessante que Paulo fala que quase todas as coisas se purificam com sangue. E isso é fantástico, por quê? Porque Deus ele dava possibilidades a todos, Ezequiel. Então, você poderia vir com uma novilha, você poderia vir com um cordeiro. Você não tem condições, você pode vir com uma pomba, né? Se você ainda não tem condições, você vai lá em Levíticos capítulo 5, versículo 11, a pessoa podia apresentar uma porção de farinha. Ou seja, ninguém
ficava fora do alcance graça. da graça de Jesus Cristo, né? A oportunidade era para todos, Vasco. Era pra E ainda todos. tinha mais ainda. Ainda se você não tivesse condições, no próprio templo existia uma porção que era destinada para essas pessoas que não tinha condição nenhuma. Que maravilha, né? E nessa noite isso se torna extremamente significativo para nós, porque muitas vezes nós nos achamos tão indignos. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu não tenho nada para te dar, né? E aí, Isaac, a graça de Jesus Cristo, ela se manifesta, né? Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro, Ele pede o teu hoje. Venha como estás. Lembrando a passagem aqui daquela mulher que é viúva, que depositou aquelas pequenas moedinhas. Sem valor, ou seja, praticamente nenhum, né? você nunca está vazio. É o coração que Deus pede de você, é o coração que Ele quer. Então, por mais que você seja pobre, que você não tenha nada, mas eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, é o seu coração. Basta você ir até o Senhor que Ele vai justificar. Porque se você pudesse oferecer algo, já não seria de graça, Ezequiel. Verdade. Né? Já não seria de graça. Por isso que é graça. Né? Você vai como você está, confiante no sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e você aceita o sacrifício de Jesus na sua vida, e você agora é declarado justo. Você não se torna justo, você é declarado justo. Isso é justificação pela fé. É a graça de Jesus Cristo te cobrindo. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê mais a graça de Jean, não vê mais a graça, não vê mais a vida do Jean, Ele vê a vida de Jesus Cristo, né? Refletindo em nossa vida. Um outro versículo bem legal Ezequiel, né? Romanos 5:8. O que diz lá, Ezequiel? Por favor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa tremenda, né? Que coisa fantástica. Tomou o nosso lugar, né, Vaza? Morrendo por nós, sendo nós pecadores, era nós que devíamos morrer, e aí Jesus Cristo vai lá e morre para que eu e você, todos nós que estamos aqui, tivesse a oportunidade de ser justificado através da pessoa de Jesus Cristo. E o interessante, Luiz Fernando, que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não disse assim: ó, Luiz Fernando, se torne santo. Não. Nós, pecadores, imperfeitos, falhos, mas Jesus falou: não, eu vou morrer em lugar do Jean, e agora compete ao Jean aceitar o meu sacrifício na vida. Percebe que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, Rosinalva? Que coisa espetacular. Antes mesmo que você mudasse de vida, que você, né, se arrependesse, Deus já morreu por você, Jesus já morreu por você, ou seja, o preço já foi pago. Nessa noite compete a nós, Matias, unicamente aceitarmos Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Por quê? Porque Jesus nos salva através da sua morte na cruz, Isaac. Posso ouvir um amém, Isaac? Amém. Glória a Deus por isso. A salvação, ela foi concretizada na cruz do Calvário. E quando se usa esse termo concretizado, o próprio Jesus declarou: está consumado. Porque, Ezequiel, se Jesus não tivesse morrido na cruz, aquele monte de cordeiros que havia sido sacrificado, de animais, não tinha tido valor nenhum. Tudo em vão, tinha sido tudo em vão, né? Ainda estaríamos esperando, estaríamos sacrificando os cordeiros até hoje. E esse é um tema que nós vamos estudar muito em breve, que é sobre o santuário, é um tema fantástico, né? Então, no passado, antes de Jesus vir a este mundo, né, oferecia-se sacrifícios, onde o animal simbolizava o que aconteceria no futuro. A morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, né? Quando Jesus veio, viveu, morreu, acabou, né? O acesso entre o homem e Deus mediante Jesus completamente foi restaurado, né? Restaurado. Mano? Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né?
A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e permanece disponível hoje a todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Você crê no sacrifício de Jesus Cristo? Você aceita o sacrifício de Jesus Cristo em sua vida? Glórias a Deus por isso. Parabéns para você. Deus seja louvado pela sua decisão nessa noite. E aí, Dates? Mandar um abraço especial aqui. Para mim? Com Muito certeza. Maria Zelma Jatobá. Olha nossa só. Maninha aí, hein, mãe? Rosane Seja Bra- bem-vinda. Rosane Braz também entrou aqui para assistir a abraço gente. pra Um abraço Rosane. especial para vocês. E tenho a dizer a todos que estão assistindo a nossa live, a Luiz Antonângelo, o Faete, que fizeram alguns pedidos de oração. A gente tem um caderninho especial aqui para todos esses nomes e todos esses pedidos que são feitos aqui. E a cada término de live, a gente se junta aqui e a gente clama a Deus por esses pedidos. Então, o seu pedido não está indiferente aos ouvidos de Deus, porque Ele está escutando. É verdade. E espere um pouquinho que Ele vai responder. Se sim ou se não, espere um pouquinho. Deus Ele é maravilhoso e é tardio, né? Ele é amoroso demais, esse Deus maravilhoso. É isso que estamos aprendendo aqui hoje. Aqui de Genilda, né? Manda aqui um alô bem bacana, dizendo hello, vasos de ouro, graça e paz para todos. Seja bem-vindo, minha amiga querida, que Deus aí na sua infinita misericórdia continue se inclinando sobre você, sobre a sua linda família. Tiveram só uma observação aqui que é até lindo de ver aqui a interação entre Rosinalva e Juju aqui. Uma mandando mensaginha pra outra aqui. É maravilhoso essas duas. Rosinalva tá palavreada que em algum momento vem aqui em Barra Bonita aqui, ó, né? Verdade, vendo estamos, já, hein? estamos esperando aqui. Maravilha. Ela e o Marcião. Será que já estão vindo na BR-101? isso aí que eu ia Será falar que? agora. Muito bem, seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7. Nessa noite um tema tremendo, salvação pela graça. Nós já aprendemos aqui que, de acordo com a Bíblia Sagrada, podemos ser salvos unicamente em Jesus e por Jesus. Nós aprendemos aqui que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A dívida foi paga. Se o salário do pecado era a morte, a minha dívida, a sua dívida foi paga. Agora compete a mim e a você aceitar ou não. Aprendemos também que ninguém vai se perder por roubar, matar ou adulterar, mas se perderão por recusar o perdão de Deus, por recusar a graça de Jesus Cristo na sua vida. E aí, Ezequiel, nós já começamos, né? Definimos o que é graça, né? Definimos como podemos ser salvos, definimos o que Jesus fez. Definimos não, a palavra de Deus definiu o que Jesus fez para nos salvar. E agora entra a parte do homem. Porque é necessário que haja uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. Tudo que era necessário para a sua salvação, para a minha salvação, Deus já fez, Luiz. Você não precisa fazer mais nada. O que compete a você nessa noite é aceitar ou não aceitar. E é justamente que o terceiro tópico do nosso bate-papo hoje fala sobre isso. Como o ser humano pode alcançar a salvação. E o Luiz Fernando, Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Como que o ser humano, Luiz Fernando, pode alcançar essa salvação que foi adquirida mediante o sacrifício de Jesus? Atos, capítulo 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. E esse é um tema maravilhoso, né? Para que você possa compreender o que é vida. Vou contextualizar aqui. Paulo e Silas, né, dois evangelistas, por causa da pregação do evangelho, foram presos, foram jogados ali em uma masmorra, espancados, né? Ficaram chorando muito lá. E aí Cantaram. diz que eles foram colocados à disposição de um carcereiro, né? E aquele carcereiro tomava conta daquele presídio, daquelas celas. E no versículo 25 de Atos 16, Isaac, traz um detalhe bem interessante. Diz que à meia-noite,
Paulo e Silas, ao invés de estarem se lamentando, né, reclamando, chorando, como muitas vezes o Jean faz diante das dificuldades da vida, né? Humanamente eles tinham todo o direito, eram inocentes, estavam presos injustamente, né? Não tiveram um julgamento Era digno, romano, né? Mas aqui diz Ezequiel que aqueles camaradas oravam. Preste bem atenção, Matias. Paulo e Silas na prisão, espancados, humilhados, à meia-noite. Diz que aqueles homens oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Dates. E aí, meu irmão? Que coisa tremenda é essa? Como que é possível isso, Dates? Né? Em meio à provação, em meio à dificuldade, em meio ao espancamento, em meio à humilhação, em meio à injustiça, como que pode alguém estar orando, cantando e ainda testemunhando daquilo que Deus faz na vida dele para outras pessoas? É impressionante isso, né, Vaso? Porque é a consequência da transformação e a própria consequência da graça. Né? Deus ele faz. Né, rapaz? Deus faz na nossa vida, né? Porque muitas vezes hoje, eu assim como exemplo, né? Se alguém pisa no meu calo, já amaldiçoo. Por que isso está acontecendo? E tal. Mas na verdade eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que glorificar a Deus mesmo na parte da tribulação. Não, Senhor, obrigado porque eu tô aqui, vamos supor, talvez passando fome. Não, mas eu tenho que reconhecer através da graça que Jesus, ele pagou o preço por mim, ele já sofreu muito por mim, e tudo que eu fizer não vai ser basicamente nada para poder retribuir isso, né? E é exatamente isso que Paulo e Silas fizeram. Eles não tinham, assim, perspectivas nenhuma, né? Nenhuma. Mas aí Paulo olha para Silas e fala assim, nós estamos amarrados? Estamos. Estamos todos feridos? Estamos. Mas e a nossa voz? Ainda não está cansada. Então vamos fazer o quê? Vamos cantar. Vamos cantar. E o que aconteceu depois? As cadeias se quebraram. É isso aí, então. Segura aí, Dai. Olha, 2 Coríntios 4, 8 e 10 fala assim, ó. O apóstolo Paulo fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, de Genilda, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Amém. Então, fruto da graça, Isaac, fruto da graça, né? Eles não estavam ali, não eram pessoas desequilibradas psicologicamente. Como é que pode alguém estar sendo, né, sofrendo e né? Até parece, né, Jean? Porque, assim, a pessoa está... Sádicos, né? Tá passando por uma situação difícil, apanharam pra caramba. Mas e estavam aí depois glorificando a Deus, né? foram jogados lá, amarrados lá, encarcerados, né? Com cadeias, né? Para que não fugissem. E aí, de repente, os caras começam a louvar a Deus, né? A cantar, né? Poxa, o cara... Eu não tô aguentando, eu tô com os braços doídos de estar batendo nesse cara, não aguento mais batendo, os caras tá cantando ali agora, fazendo um barulho danado ali e tal. E aí você vê que como que se manifesta o poder de Deus, como que Deus trabalha, porque apesar de tudo, era por Jesus Cristo e através da pessoa de Jesus Cristo que tudo aquilo era suportado. Porque a dor, ela nos causa... como que se diz, nos tira um pouco da comunhão, né? Você está sentindo dor, de repente vem uma pessoa, vai te magoar e você já quer logo revidar, alguma coisa assim do tipo. Mas uma das características de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo habita em nós, é mansidão. O amor e a mansidão. Então, isso eles provaram isso na prática. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Peraí só um pouquinho. E é interessante também, a gente pode notar que tem um reflexo da graça, e do reflexo da graça vem as obras que seriam
Que seria o que Paulo e Silas fizeram, não é? Mesmo? Tô querendo já adiantar o processo. Faz parte. Porque Manda aí. houve um terremoto, foi isso, Luiz Fernando? Foi um terremoto que abriu todas as portas, celas celas se abriram. O lógico seria os bandidos, os presos, Vazaço aí, tudo correndo de lá. o carcereiro diante desse cenário. Isso aí você pode ler depois com calma ali em Atos capítulo 16, é uma história maravilhosa. O carcereiro vendo aquilo, sabedor de que os romanos eram homens cruéis, diante dessa fuga em massa, Não ia perdoar. iriam fazer um estrago na vida dele, na família dele. Esse Tô homem, morto. Acho que ele pensou na hora, tô morto. vou me suicidar. Nesse momento, Paulo falou: rapaz, Sossega, sossega, calma seu segura a onda, coração porque aí tá que todo mundo ninguém aqui. fugiu. E aí, esse cara ficou tão impressionado, que aí vem a declaração de Atos 16, 30 e 31, tirando-os para fora de senhores, aquele homem diante do sobrenatural de Deus, diante da misericórdia de Deus, diante do testemunho de Paulo e Silas, que tinham todo motivo para estar se lamentando, e aí as obras começam a se manifestar na vida daquele que é salvo pela graça. Aquele cara falou: cara, eu quero essa graça para minha vida. O que eu faço? O que eu posso fazer para ser salvo? Eu até me Tremendo, arrepiei aqui né? da misericórdia. Crê no Senhor Imagina Jesus, você tu e tua testemunhando. casa. Como é que é, Ezequiel? Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. E aí, será salvo. E aí diz na continuidade que Paulo foi para casa, ao versículo 32, então lhe pregaram a palavra de Deus e pregaram a todos que estavam na sua casa. E aí diz que naquela mesma noite, Isaac, aquele povo apaixonado por Jesus, pela graça, rapaz, nós queremos ser batizados, oh glória! Amém. E foi algo tremendo. E aqui me fez lembrar de um louvor da cantora Cassiane, né? Que ela fala assim, né? Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. E ela continua dizendo assim, Ezequiel: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar, diz Genilda. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Oh, glória. Deus trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nessa Amém. noite, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Amém. Deus seja Amém. louvado por Amém. isso. E Paulo e Silas, como homens salvos pela graça, produziram obras de salvação. E eu tenho certeza que não só a família do carcereiro, como muitos daqueles presos que estavam ali também. A Bíblia não relata isso, mas provavelmente, haja visto que ninguém Com fugiu, certeza. muitos daqueles homens aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Uau! Que coisa tremenda, hein? Como o ser humano pode alcançar a salvação? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás O único salvo. meio. Não existe outro. Tremendo, né, Ezequiel? Tremendo. Demais. Não importa como você está, né? Não importa. Se você crê nele, ele vai fazer a mudança necessária na sua vida. Amém. Ezequiel, 1 João 5, 11 e 12. O que diz lá? 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse, Judas, 3º, 2º, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Aqui diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Percebe? Ponto. Não existe outro meio. Apenas Jesus. É mais claro que isso? Vou acabar o estudo aqui, porque... Você pode ter grandes ofertas, você pode fazer muitas caridades, Mas sem Jesus Cristo, tudo em vão. tudo em vão, né? Não que essas coisas não tenham sua importância, mas elas têm que ser consequência de Jesus na sua vida. Guardar mandamentos, né? Fazer caridade, ser dizimista, ser ofertante. Se você faz isso para ser salvo, sinto lhe dizer, você só é uma boa pessoa perdida, né? Gente- Essas coisas têm que ser consequência
de Jesus Cristo, consequência Até da porque graça. o jovem rico fazia todas as obras, mas na hora ele perguntou a Jesus: o que tenho que fazer para ser salvo? E aí Jesus, com uma simples pergunta, sabia onde que estava o amor daquele jovem rico, e ele viu que era apenas para que as pessoas vissem tal aquelas obras, mas quando ele disse assim: vende tudo que tu tem e dá para os pobres, opa, aí Ou seja, as atitudes deles não era proveniente da graça, era proveniente das obras. das obras. E aí as obras sem Jesus Cristo, sem fé, ela é morta. Ela não Ao vale de contrário, nada. a fé sem sem as obras- obras, ela é morta. Nós vamos falar sobre isso. Olha só, nosso comentário diz aqui, ó, a Bíblia esclarece um claro contraste entre o verdadeiro e o falso caminho da salvação. Ezequiel acabou de falar sobre um falso caminho da salvação, que é o caminho de você achar que as obras podem produzir salvação na sua vida, que o guardar mandamentos pode produzir salvação na sua vida, que comer isso, comer não aquilo pode... Não, né? Essa é a questão crucial. Ninguém precisa de obras para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar na pessoa de Jesus Cristo. E através de Jesus, glória, grandes coisas, grandes maravilhas, Deus faz, Deus tem feito na vida de cada um de nós. E aí, Dates? Coração aquecido, meu brother? Demais, Verão. Pelo estudo de hoje, maravilhoso, né? Nesses três tema. três primeiros tópicos, eu até grifei aqui, ó, que a salvação é pela graça. Jesus é o único que nos dá a salvação através da sua morte na cruz. E ninguém precisa de obras para ser justificado. E devemos apenas crer e confiar em Deus, não é verdade? Amém por isso, amém por isso. Eu só sei que minha esposa fez um comentário aqui que me preocupou um pouquinho agora. Rapaz, tá. Falou assim: boa noite, pessoal. Estou esquecendo a janta, assistindo vocês, quase queimei a mistura. Pô, amor, faz isso não, amor. Vou chegar com fome em casa. Vai estar tão bom o papo que ela tá até esquecendo de tudo. Você vê como que essa live tá maravilhosa hoje. Mas e aí, Luiz? Se nós somos salvos somente pela graça, qual o valor, qual o papel das obras na vida cristã? Né? Se nós somos salvos unicamente pela graça, posso simplesmente aceitar a Jesus e viver de qualquer jeito, Ezequiel? Não, de forma alguma. Não, mas eu aceitei a Jesus, é pela graça. Mas tem que haver uma transformação, né, Vaso? A palavra de A palavra de Deus, ela é transformadora. Quando você tem contato com a palavra de Deus, você não tem uma reação. Você vê que esse rapaz aí na prisão aí, do relato de Paulo, ele pergunta: o que tenho que fazer? Sabe? Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. E aí você vê que a decisão que ele tomou que fez toda a diferença. Ao contrário do jovem rico que acabei de falar, né? A decisão que você tem que tomar. Não necessariamente que as obras você tem que fazer alguma coisa grande. Cara, entrega a tua vida a Jesus hoje. Vai preparar para você o que você vai ter que fazer. Sim, aos poucos o Espírito Santo vai entrando na sua vida, você vai mudando, olha, vai conduzindo o caminho. Aí Jesus está fazendo a obra, né? Deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus fazer a parte dele, deixa Deus ser Deus. Olha só, Ezequiel, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Anota aí, Rosinalva, 2 Coríntios 5, 17 diz: se alguém está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. Amém. Por isso, né? E isso é maravilhoso. E eu vou pedir para o Luiz Fernando para que a gente possa entender isso bem amplo. Novamente, Efésios, capítulo 2, agora, versículo 8, 9 e 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. O que diz lá, Luiz Fernando? Prestem bem atenção nesses versículos, que, para mim, quando eu fiz o estudo, acho que todos os versículos que eu li até hoje, acho que é um assim dos que mais mostra o amor de Deus por nós, né? É maravilhoso. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Coisa Glória. tremenda, Amém, né? amém, Então, amém. Isaac, a primeira coisa que a gente aprende aqui, você é salvo pela graça, né? E essa salvação é dom de Deus, não vem das obras para que o Jean não se glorie, senão o Jean poderia falar, não, né? Eu sou bom, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou oferta, tal. Mas no versículo 10, reverbera o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, né? Lembra que Paulo falou, aquele que é nascido de Jesus, aquele que está em Jesus, nova criatura é. Versículo 10 de Efésios 2 fala assim, ó, porque somos feituras de Jesus, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Interessante que aqui diz que Deus que preparou as boas obras. E aí eu vou lá em Isaías, capítulo 26, versículo 12. Olha só, Isaías 26, 12 fala assim, Senhor, Tu hás de estabelecer para nós a paz, pois Tu fizeste para nós todas as nossas obras. Ou seja, Ezequiel, até aquilo que eu faço de bom Não é de nosso, mim. é de Deus. é promovido por Deus. Glórias a Deus por Amém. isso. Tudo através de Deus, tudo por Ele. Tudo por Ele e nele. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você vem a Ele como você está. Mateus 11 fala, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, né? Você vai a Jesus como você está. Agora, a partir do momento que você se encontra com Jesus, Nova criatura. nova criatura é. E aí as coisas passadas ficam para trás. Ou seja, aquele que rouba não roube mais, aquele que mente não minta mais, né? Aquele que adultera não adultera mais. Começa a haver um processo de mudança, de restauração. E eu estou aqui com meu amigo Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando tem mais ou menos aí um ano, mais ou menos, né, Luiz Fernando? Um ano e meio, né? 2 anos. Que o Luiz Fernando... Quase 2 já. Luiz Fernando, claro, em vários momentos de sua vida ele teve ali um contato, né, com a palavra de Deus, né, flertou com Jesus, mas, né, ainda não, até que mais ou menos há 2 anos atrás ele se apaixonou completamente. Ele falou, Jesus, eu não consigo, mas eu preciso, mas eu quero. Só isso. E aí a graça se manifestou e hoje, para a honra e glória de Deus, Luiz Fernando está aqui agora andando em novidade de vida. Perfeito? Não. Amém. Falho? Sim. Pecador como eu? Com certeza. Mas num processo de santificação, não é isso, Luiz Fernando? A cada dia, a cada momento. Tava pensando esses dias, né? Assim, todo mundo, todo mundo passa por fases difíceis na vida, né? E eu tô numa fase bem difícil com relação à saúde e outras coisas. Assim, se eu for pôr no papel, eu acho que é a fase mais difícil que você até hoje na minha vida. Mas eu tô tão calmo. Assim, eu tô... Jesus. Tem aquela angústia, lógico, você fica meio assim. Ser humano, Mas, né? mas eu nunca passei por uma fase tão difícil e tão bem. E eu tenho tido provas disso o tempo todo na minha vida, que Deus não desampara Amém. mesmo. Quando você pensa em fraquejar, Deus vem e manda uma pessoa e te ajuda, e Deus vem e move alguma coisa para te ajudar. Mas não é por merecimento nosso. Eu fico mais impressionado, né? Porque apesar de tudo, Ele ainda faz tudo isso pela gente. Luiz Fernando, você sabe o que mais me impressiona, você está falando, que às vezes, Ezequiel, a nossa vida está um caos. A gente é ser humano, a gente vive num mundo de pecado, né? Às vezes está tudo atrapalhado. E de repente, Deus sopra o refrigério sobre você. Note, ele não estou falando de solução de problemas, estou falando de paz, de tranquilidade. De repente você se sente... Em meio à tempestade, Em meio à Wagner, tempestade, você... Deus se manifesta para dizer assim, olha, eu tô no com controle. você. Eu tô do seu lado. Vamos junto. O Meu irmão problema, tá aqui, ó. o problema existe, continua, né? E aí você me fez lembrar... Segura minha mão que eu... Você me tô fez junto. lembrar, Ezequiel, do Salmos 34, fala muito sobre isso. Quer ver? Olha só, Salmo 34, olha só, fala assim, ó. Cadê aqui, ó?
O versículo 4, Salmo 34, 4 fala assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu e de todos os meus temores me livrou. Interessante que não é dos problemas que Deus livrou, foi dos temores que o problema ocasionava. Traz paz, traz tranquilidade, traz discernimento, clareza. Até porque ele não pode estalar o dedo para você e mudar tudo. Não é o plano dele, não é como funciona. Ele não pode chegar aqui e simplesmente alterar. Vai contra tudo que ele ensina, tudo que ele ensinou até hoje. Mas ele te dá sabedoria para você lidar com a situação. Tranquilidade, né? Você consegue não se desesperar. Isso é maravilhoso. Isso já é uma... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus Cristo venceu e é fiado na vitória de Jesus Cristo que eu e você nessa noite, meu amigo, podemos ser mais do que vencedores. Salmos 34, versículo 17 fala assim, olha só, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mais uma vez, o salmista está dizendo que muitas vezes Deus não vai te livrar do problema. Se Ele quiser, Ele livra, se Ele não quiser, mas Ele vai estar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, né? Isso é tremendo, Isaac. Isso é suficiente. Isso é o que basta. E nessa noite, como Deus disse para Paulo, Deus pode dizer para você nessa noite, Matias, a minha graça te basta, meu irmão. O chicote está estalando, quieta o coração, a minha graça te basta. Descansa. Jean, tanto o salmista como também Paulo e Silas, o final do desfecho da história, eles saíram todos vitoriosos. É verdade. Porque a angústia e os problemas trouxeram eles a Jesus. De toda forma, isso, né? Com problemas ou sem problemas, eles estavam ali na pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo, buscando a Jesus, confiaram em Jesus. Então, isso levou um crescimento espiritual que veio agregar muito, né? E talvez até nas fases como não tinha problema nenhum, porque é quando você não tem problema é que mora o perigo. Porque você pode se achar confortável, você pode cair naquele pecado de dizer, eu já fiz muito pela causa, né? Eu sou merecedor, né? Disso, eu mereço. Não, a gente não merece. E a graça na vida de Paulo foi tão tremendo que no final da vida dele, ele estava numa prisão, Isaac, né? Segundo a tradição, né? Foi morto e tal. Ele declarou assim, numa prisão, prestes a ser morto, combati o bom combate, completei a carreira, né? Guardei a fé, e eis que a coroa já me está preparada. Preparado, né? Ou seja, descansou. Olha a certeza que ele tinha. A tal ponto de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso foi pela graça. E lembrando disso, já que eu toquei no assunto, é o próximo verso que a gente vai ler agora. Vaso. Tiago 2,17. Não, Mateus. Não, Tiago? Tu tá acelerado. Eu acelerei. Vamos lá, gente. vamos voltar um pouquinho. Tiago 2,17, você já até citou isso. A fé sem obras... Ela é morta. Ela é morta. Não adianta você falar que crê em Jesus, não adianta você falar que ama Jesus, não adianta você andar com uma camisa estampada I love Jesus, se na sua vida essa crença não tem tido reflexo, não tem produzido mudança, não tem produzido transformação. Na verdade, quando você crê, você não precisa nem falar. As pessoas vão perceber quando tiver. Percebe. E aí você falou tremendo. Eu sou salvo pela graça, mas as obras têm um papel, ela é consequência da graça da minha vida. Olha só o que Tito, capítulo 3, segura aí, Zé. Tito, capítulo 3, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo ali conversando com o pastor Tito, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Tito, capítulo 3, versículo 8. O que ele diz aí, Luiz Fernando? Por favor. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Olha só, a minha tradução fala assim, fiel é esta palavra e quero que você proclame com firmeza para que os que creem em Deus procurem
praticar boas obras. Por quê? Porque essas coisas, essas boas obras, são boas e proveitosas aos homens. Ou seja, ela não produz salvação na minha vida, mas ela pode ser testemunho de salvação na vida de outras pessoas. Quem que preparou essas obras? Deus. Né? Já desde antes de Porque você pensar nelas, Deus já tinha é preparado para incoerente, você. Ezequiel, você falar que é de Jesus e com uma vida totalmente... Torta, totalmente bagunçada, Né? você viver... Que dar testemunho um é testemunho esse, né? diferente Que testemunho do é que esse? a palavra de Deus fala. Uma das coisas que mais me entristece, Isaac, já aconteceu várias vezes, às vezes você vai trabalhar num local, né? E aí a pessoa fala assim, poxa, você é cristão, que olha que maravilha. Mas fulano também é cristão. Ah, mas fulano não, né? Fulano fazia isso, tal. Isso é muito triste, né? Porque você percebe que não está sendo condizente Com a palavra. aquilo que fala e aquilo que vive. O que se espera de um cristão. É, aquilo que vive, né? Olha só, Ezequiel, agora vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o papel das obras na vida do cristão. Tiago ou Mateus? Agora é Mateus. Mateus 5,16. Tiago já foi, né? Que a fé sem obras ela é morta, né? Na verdade, não. Não foi lido, Tiago. Tiago 2,17. Assim também a fé Sem obras. sem as obras, né? Ela é morta, né? É que foi, você já tinha já foi. comentado aqui. Você Você já já tinha dado spoiler Já antes. tinha dado spoiler. Mateus 5,16. Olha Vou lá em olha Mateus, esse espera um versículo. minuto. Marca na sua Bíblia, grifa, né? Porque esse versículo ele é tremendo, ele é tremendo. Olha só. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pesado, né? Aquilo que eu estava falando para você antes, né? Quando você tem um contato com a palavra de Jesus Cristo e aí você tem que haver uma mudança. E essa mudança vem através da pessoa de Jesus Cristo. O Luiz Fernando se apaixonou aí por Jesus, assim como eu, o Isaac, o Jean, em algum momento da nossa vida. E foi através da palavra de Deus, de conhecer a Jesus e saber um pouquinho mais. Mas isso tem que haver um reflexo na nossa vida. Porque aqui está dizendo o seguinte, né? Que resplandeça a vossa luz, não a nossa, mas a luz de Jesus Cristo que vive em você, né? Para que você possa testemunhar do amor de Deus, falar com credibilidade, né? Falar com firmeza, como falou aqui o Luiz Fernando, né? Quando você falar com firmeza, as pessoas vão passar a acreditar que aquilo que você está falando não é algo que vem de você mesmo, mas é algo que foi produzido por a pessoa de Jesus Cristo, que veio uma transformação em você e fala, olha, eu conheci essa pessoa, ela andava num caminho totalmente diferente, mas eu acredito no que ela fala. Até porque as palavras se perdem, Ezequiel. Sim. A gente pode vir aqui no microfone, né? Fazer uma live maravilhosa, se emocionar, eu dizer que eu estou arrepiado, mas no meu dia a dia, na minha casa, no meu trato com a minha esposa, com meus filhos, né, no meu trabalho, que tipo de cristão, que tipo de obra eu tenho produzido? E isso é muito sério, porque Mateus capítulo 5,16 diz que a minha luz tem que resplandecer diante dos homens, para que essas pessoas vejam as minhas boas obras e elas glorifiquem a Jesus. Ou seja, a obra não tem poder de salvação na minha vida, mas ela pode produzir salvação na vida de outras pessoas. E a pergunta que surge, Ezequiel, é: que tipo de obras? Será que as nossas obras estão levando as pessoas a glorificar a Deus ou a se afastarem de Deus? Isso é um problema, viu, Vaza? Isso é terrível. Isso é sério demais. A Bíblia, não estou me lembrado aonde, fala que nosso testemunho ele é diário e constante. E quando a gente leva uma pessoa a pecar, era melhor que essa pessoa não tivesse, que você não tivesse existido. Ou seja, que você amarrasse uma pedra de mó no seu pescoço, se lançasse, atirasse no mar ou no abismo, para que aquela pessoa não tenha... Não seja uma pedra de tropeço, né, você não Ezequiel? seja uma pedra de tropeço na vida daquela pessoa, né? Olha só, já estamos aí caminhando já para o finalzinho do nosso bate-papo. E olha só, diante do que nós falamos agora sobre
o papel das obras na vida daquele que foi salvo pela graça e a nossa responsabilidade, fala assim, ó, há 2 erros muito comuns atualmente. O primeiro é acreditar que nossas obras podem, de alguma forma, promover a nossa salvação. Então, nós já falamos sobre isso. O fato de você pagar promessas, o fato de você guardar mandamentos, isso não tem poder de promover salvação. Isso tem que ser consequência da salvação na sua vida, né? Por exemplo, eu guardo os mandamentos de Deus não para ser salvo, mas porque já estou salvo em Cristo Jesus. Então, como consequência, né, a minha vida ela muda. Então, o primeiro erro é a pessoa achar que aquilo que ela faz pode promover salvação. A Bíblia declara que aquele que procura se tornar santo pelas próprias obras está tentando o impossível. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Vou pedir, Ezequiel, Jeremias capítulo 2, e eu vou pedir para o meu amigo aqui, Luiz Fernando, Jeremias 13, 23. Ezequiel, Jeremias 2, 22, Luiz Fernando, Jeremias 13, 23. Enquanto eles procuram aqui, eu vou ler para você aqui, olha só. 2 ou 12? 2, 22, 13 e 23. Okay. Isaías 64, versículo 6, olha só o que fala sobre a nossa justiça. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías está dizendo, cara, que a minha justiça, aquilo que eu acho, porque eu sou bom, porque eu faço... Isaías está falando que isso fora de Deus, isso é como fosse trapos de imundícia, de sujeira, né? Agora, olha só o que Jeremias vai falar para a gente, Jeremias capítulo 2, versículo 22. Para aquelas pessoas que querem, através da obra, alcançar a salvação... se justificar a si mesmo. O que diz aí Jeremias 2, 22, Ezequiel? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Eu vou pedir para você repeti-lo, Ezequiel, por favor. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Olha só, estava até aqui pesquisando salitre, nitrato de potássio, né, derivado ali do sódio. Do sódio. Né? Então Deus está falando para assim, Jean, ainda que você se lave o bicarbonato, com sabão em pó, com detergente, com água sanitária, né? O pecado ainda estará diante, né? Aqui está falando, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade, os teus pecados ainda estará diante de Deus. Né? Jeremias capítulo 13, versículo 23. O que diz lá, Luiz, por favor? Pode, acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então Deus está dizendo, pode o homem negro se tornar branco? Pode o leopardo apagar as suas manchas? Então ele está falando assim, Jean, segura a onda, meu brother. Será que você pode fazer o bem habituado que você está a fazer o mal? Ou seja, por nós mesmos, queridos, não conseguimos, não conseguiremos. Jamais, jamais. E todas as vezes, Ezequiel, que eu tiro a graça de Jesus Cristo e coloco em primeiro lugar as minhas obras, aí estamos perdidos. Né? Então não há salvação pelas obras, não há salvação pelas obras, a salvação ela vai ser sempre pela graça. Então o primeiro erro que nós vemos hoje no mundo moderno é muitas pessoas acharem que vão alcançar a salvação por causa das obras, e muitas pessoas fazem caminhadas, né? Sobem escadarias de joelhos, né? Fazem doações de somas altíssimas, né? Caridades. Isso é importante, Vaso, mas tem que ser consequência da salvação através da pessoa de Jesus. Tem a diferença entre ser consequência e você está tentando comprar a salvação. É verdade. Ou para ganhar. Você quer falar alguma coisa aí? A Lili fez um comentário assim que eu acho muito legal.
é um pouquinho longo, mas acho que vale a pena ler. Então deixa só a gente finalizar aqui o pensamento, Luiz, tá? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, não menos perigoso que o primeiro, é achar que a crença em Jesus Cristo nos isenta da obediência dos seus mandamentos, das exigências do Evangelho. Ou seja, cumpriu um requisito só, já tá. Acredita em Deus, tá salvo? Acabou, tá resolvido o problema. Olha só, somos salvos pela graça, mas Isaac, seremos julgados pelas obras. E isso, Luiz, Mateus 12:36, não sou eu que estou dizendo, não é a geração 7 que está dizendo, é a palavra de Deus que nos afirma. Olha só, Mateus 12:36, por favor, Luiz. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do dia do juízo. Forte, hein? Percebe? Forte. Julgamento pelas obras. Mateus 16:27, Luiz, por favor. Mateus 16:27. Somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Percebe? Aqui está falando sobre a ocasião da volta de Jesus. E a palavra de Deus está dizendo que quando Jesus vier, ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras, vida eterna ou morte eterna. Ezequiel, Jeremias 17:10, meu amigo. O que diz aí? Segura aí, Luiz. A gente já vai ler o comentário da Lili já. Aqui diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, mais uma vez, aí traz que diz que Afirmando, Deus esquadrinha. Deus ali, ele vai trazer a cada um de acordo aquilo que você produziu, seja obras boas ou obras ruins. Obras boas, é claro que não provém de você. É de Deus. Por mais que você faça as obras boas, ela vem de Deus. De Deus. Porque é através dele, unicamente dele. Coisas boas só vêm de Deus. E quando Deus quer que você abençoe alguém que está precisando, independente da sua crença, do que você tenha, Deus vai encaminhar para que você ajude aquela pessoa. Isso não para mostrar que você tem condições, é para promover a salvação na sua vida. É verdade. Para promover a salvação na sua vida, porque aí é onde que mora o erro, que você pode olhar e dizer assim, porque você pode reconhecer, poxa vida, eu tenho tanto, eu posso ajudar através, eu posso mudar de vida, e aí Jesus Cristo pode atuar na sua vida por várias vezes. E se você rejeitar Jesus Cristo, infelizmente essas obras que você fizer não valem nada. Já assim, nós somos ferramentas na mão de Deus para fazer o que Ele quer. E assim, você já tentou apertar um parafuso com um alicate? Não vai dar muito certo. Então assim, Deus sabe que cada um tem a sua obra para fazer. Um é bom para pregar, um é bom, um tem condição de dar uma cesta básica, outro tem condição de ir lá apenas ouvir aquela pessoa, conversar, dar uma atenção para ela. Então Deus vai preparar essas obras para a gente. Cada um no seu. Eclesiastes 12:14 fala assim, Luiz, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então a gente vê, Isaac, que você é salvo pela graça, mas você vai ser julgado pelas obras, né? Pelo reflexo da graça na sua vida ou pelo reflexo da rejeição da graça da sua vida. Lê pra gente aí o que você quer comentar, Luiz, por favor. Aqui a gente estava falando que a gente tem que fazer as coisas para poder alcançar a salvação também, né? E deixa eu ver o que ele mandou aqui. É uma passagem, começa uma passagem de um filme que é muito legal. Depois ela tem mais um comentário embaixo. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedirmos coragem, Deus nos dará coragem ou oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? E como diz o ditado popular, Deus te dá os dentes, mas não mastiga por você.
Não espere receber aquilo que você pede já pronto. Pode ser necessário algum esforço da sua parte. Nada nasce pronto, nem mesmo os milagres. Pode ser que a oportunidade para realizar seu sonho já tenha aparecido, mas você não percebeu, e isso porque espera um resultado pronto. Seja como for, Deus espera a sua cooperação. Trabalhe com Ele para realizar aquilo que você mesmo pediu. Ele é o melhor parceiro que você poderia ter em qualquer projeto que for realizar. Amém, né? Amém. Então, um reflexo da graça na nossa vida, né? Da aceitação da graça na nossa vida. Na cena do grande julgamento, Jesus deixou claro, quando você vai lá em Mateus capítulo 25, Jesus deixa claro que os salvos praticavam boas obras. Ou seja, o resultado de ser salvo por Jesus é a prática de boas obras. Mateus 25, 35 a 40, vou pedir para o Luiz Fernando ler para a gente, por favor. Essa passagem é bem impactante. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando fui que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tremendo, né? Maravilhoso. E essa declaração ela está inserida no contexto da volta de Jesus Cristo. Quando você vai no versículo 34, fala assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele começa dizendo: Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, estive preso, me visitaste, estive nu, estiveste nu. Interessante que chega num determinado momento, os salvos declaram assim: Mas Senhor, quando te vimos doente, quando te vimos preso e fomos te visitar, quando te vimos com sede, te demos de beber. Interessante, Ezequiel, que quando você é salvo pela graça e quando você permite ser alcançado pela graça, no seu processo de santificação, que é uma questão de vida inteira, uma questão diária, as mudanças vão ocorrendo de forma gradativa. Chegou ao ponto em que as pessoas estavam fazendo aquilo de uma forma tão natural. Elas nem sabiam, mas nem Senhor, percebem. quando que eu te viste com fome? Né? Aquilo que eu estava comentando antes, né? Que as obras, elas simplesmente vêm para que você glorifique a Deus, mas para o seu crescimento espiritual, para promover salvação na vida de quem doa porque a vida de quem recebe, né? Do caso desses pequeninos, a gente vê que tem relatos na Bíblia. Se Deus quisesse resolver a situação, Deus mandaria os anjos para alimenta esse povo aí, tal. Mas Deus não, Ele está dando oportunidade para que você e eu faça a nossa parte, né? Você vê que Deus enviou corvos para alimentar Elias, enviou anjo, acorda, come e tal. Então, mas Deus está enviando você, está enviando a mim, está enviando a cada um de nós aqui, ó. Faz a tua parte, né? A gente estava falando aqui, o Luiz estava comentando aí que você pode ter os seus talentos, né? Os seus dons, vai desenvolver aí alguma coisa. E isso é dom de Deus, né? Seja entregar um folheto ou doar um alimento, 1 quilo de alimento. Isso Deus está fazendo para promover a mudança na sua vida. Quando a gente passa para recolher alimento de alguma casa, em algum lugar, em algum bairro, isso é para dar oportunidade de que você conheça o amor de Deus. Promover não só na vida de quem precisa, porque quem precisa também é você. Quem precisa sou eu. E claro que nessa relação aqui que Jesus faz, ele não esgota, né? Ele usou um exemplo aqui. Mas, por exemplo, né, na Bíblia nós temos vários homens que antes de aceitarem a graça tinham um comportamento depois da graça. Por exemplo, João, né? O apóstolo João, o evangelista João, era antes conhecido como filho do trovão, camarada bravo, cara que qualquer situação ele queria sair no pau e tal. Depois da graça na vida de João, João é conhecido como o discípulo do amor. E Pedro? Aí ele fala, né?
filhinhos. Né? Em algum momento antes da graça, João queria que Deus tacasse fogo na cidade e queimasse todo mundo, porque as pessoas não aceitaram o evangelho. Após a graça, João começa suas cartas dizendo: filhinhos, amados, essas coisas vos escrevo. Ou seja, transformação de vida. Pedro também, um camarada extremamente bravo, né? Macho mesmo. Esse papo de que Pedro só queria cortar a orelha do soldado, isso é conversa fiada. Ele queria arrancar a cabeça do cara, que o cara afastou e pegou na orelha. O cara era valente. Esse homem foi quebrado pela graça, né? E segundo a tradição, Pedro, no momento da sua morte, né, ao invés de ser crucificado de uma forma normal, ele pede: não sou digno de morrer como meu Cristo, né? Me crucifica de cabeça para baixo. Quer dizer, isso aí foi produzido pela graça, e tantos outros, Isaacs, homens e mulheres, porque a graça, ela tem o poder de transformar monstros em vasos de bênção. A graça tem o poder de transformar pessoas que aos olhos da sociedade já não têm mais solução em verdadeiros homens e mulheres de bênçãos na vida de outras pessoas. Olha quem é você, quem era você no passado. Olha os locais que você frequentava, as coisas que você falava, e olha quem você é hoje. Isso é fruto da graça na sua vida. Talvez você não perceba, mas de forma gradativa, aquilo que você muitas vezes já amava, você já não ama mais. Aquilo que antes você praticava, você já não pratica mais. Ou quando você vai praticar, você sabe que aquilo ali vai entristecer a Jesus. Ou seja, né, você começa a se sentir responsável pelas suas ações. Por quê? Não porque você quer ser salvo, mas porque você foi salvo. E muitas vezes eu falo para Jesus: Senhor, como que eu posso fazer isso com o Senhor? Olha de onde o Senhor me tirou, olha onde o Senhor me alcançou. E a graça, ela vai produzindo transformação, ela vai produzindo mudança. Irmãos, queridos, amigos, Jesus viria a este mundo para morrer em seu lugar. Somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Quando o pecador, pela fé, aceita Jesus como seu salvador pessoal, a justiça de Jesus Cristo lhe é imputada e substitui sua vida de pecado. Isso é justificação pela fé. Não é você se tornar justo. Não! Enquanto estivermos aqui, Isaac, seremos pecadores. Mas você é declarado justo quando eu aceito o sangue de Jesus Cristo na minha vida. Quando Deus olha para mim, Deus já não vê mais a minha justiça, Luiz Fernando. Deus vê a justiça de Jesus Cristo. E como Paulo declarou, Ezequiel falou aqui: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, Luiz Fernando? Tem um comentário aqui, Jean, que o Mazinho fez aqui. Quem é Mazinho? O Ismael. Ah, Ismael é Mazinho? Eu não sabia. Olha só, gente, geração... Caçulinha. Ismael Jatobá, Mazinho. Um homem barbudo daquele, grande. Mas é o caçulinha, né? Ele diz o seguinte: Amém. Deus justo, a escolha das boas obras ou más obras está em nossas mãos. Que façamos boas escolhas em nossas vidas. Amém, né? Amém. A gente sempre fala, né? Está em suas mãos. A decisão é sua. A escolha. Deus já escolha preparou sua. tudo pra gente. Tudo preparado pra gente. E o mais legal, assim, é que a gente já sabe como vai ser o final. A gente já sabe quem que vai vencer. E por que às vezes a gente insiste ainda em partir para outro lado, ao invés de ficar do lado que a gente sabe que vai ser o lado vencedor. vencedor. Assim, você sabe o que vai acontecer. Por mais que pareça que o lado que vai vencer é o lado que está perdendo. Mas a gente conhece a história, a gente sabe que esse livro aqui... Porque a vitória não se prende só aqui, né? Tudo que aconteceu e que tudo que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, está tudo aqui, ó. E através desse livro, tudo, sem escapar nada, nenhuma vírgula, vai se cumprir e já está se cumprindo nos dias de hoje, né? Deus quer promover a salvação na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. É verdade. E a grande notícia dessa noite é que não foi você quem escolheu a Jesus, mas foi Ele quem te escolheu primeiro.
E nessa noite, independente do que você tem feito, do que você tem praticado, independente de quem seja você, nessa noite Jesus Cristo está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, aceite a minha graça na sua vida. Eu não preciso do teu passado, eu só estou pedindo o teu hoje. Deixa eu fazer algo por você. Me dê uma oportunidade, me dê uma chance. Estou à porta do seu coração batendo. Que nessa noite você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Com certeza, Satanás vai dizer que você não presta, que já não tem mais solução para a sua vida. Mas ele está derrotado, ele está repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque nessa noite Deus está dizendo: sim, eu morri por você. A minha graça te basta, né? Em mim você pode todas as coisas. Que nessa noite você possa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E não somente aceitá-lo de boca, mas que você possa permitir que através dele você passe a viver em novidade de vida. Eu vou pedir para o Luiz Fernando fazer uma oração para a gente, depois a gente faz as considerações finais. Por favor, Luiz Fernando. Vamos, quem puder, fechar os olhos, curvar a fonte. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por esse ensinamento maravilhoso que o Senhor nos dá, que a cada dia se renova, a cada dia estamos aprendendo, Senhor, e é somente através da sua misericórdia, somente através de você que podemos ser pessoas melhores. Não totalmente dignos ainda estamos em aprendizado, ainda estamos aqui lutando, muitas vezes sofrendo, mas os seus anjos estão ao nosso lado. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente fique desesperado, se a gente tiver um pouquinho de paciência e olhar aos nossos lados, veremos os seus anjos aqui, nos carregando nos seus braços e nos ajudando a superar qualquer obstáculo, Senhor. Porque o Senhor é justo, o Senhor quer a nossa vitória. Então o Senhor sempre vai estar aqui do nosso lado para nos ajudar. Agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, mais uma vez por esse estudo abençoado, por dar a oportunidade de chegarmos aos lares dessas pessoas que estão ouvindo, que essas palavras entrem em seus corações, que faça a diferença nas suas vidas. Amém. Uma pessoa que for atingida já será uma grande festa aí no céu, com certeza. Amém. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Continue nos usando como sua ferramenta, para que possamos levar cada vez mais a sua palavra adiante. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Geração 7. Prazer tê-lo conosco nessa noite. Que Deus possa te abençoar, te proteger, não somente a você, mas também a sua família. Sinta-se abraçado pela família Geração 7. E aí, Dats? Câmeras no Dats? Só aproveitar que o Dats vai mexer a câmera. Meu pai entrou aqui também. Já tô mandando um beijão, um abraço pro meu pai. Minha prima voltou a ter as noites livres aqui, que eu tava com os cursos dela, então ela já falou que vai voltar a acompanhar a gente. Fico muito feliz. E a todos que estão aí acompanhando, minha esposa lá de casa. Espero que a mistura esteja boa. Ezequiel, um abraço geral aí, final pro pessoal. Vou mandar um abraço aí pro pessoal, pra família, né? Todos os meus irmãos. A Zelma tá pra aqui, minha ó. mãe, a minha irmã Zelma, que hoje tá aqui conosco assistindo. Maninha, espera um pouquinho aí, tô chegando, hein? Mais uns dias aí, mais uns 20 dias, estarei aí, né? Deus quiser, para meus amigos e parentes. E é isso. Então, um abraço para todos aqueles que estão aí nos assistindo hoje, que tiveram a paciência, né, Vaso, de buscar a bênção aqui da palavra de Deus, não por nós, pela nossa pessoa, mas através da pessoa de Jesus Cristo, que Amém. Fez transformação na nossa vida, e hoje podemos testemunhar do amor de Jesus para você, para que promova na sua vida também a transformação que Jesus tem feito nas nossas vidas. Isaac Bimbate, considerações finais, próxima live. Vou pegar minha colinha aqui, né? As considerações finais, eu fiz umas anotações aqui.
bem interessantes. Ó. Salvação é pela graça. Jesus é o único que nos salva através de sua morte de cruz, né? Ninguém precisa de obras para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar em Jesus. Somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Então, é isso aí. Na próxima sexta-feira teremos uma programação também especial da Live Geração 7, tá bom? Às 8 horas da noite. Acompanhe a gente aí. Compartilhe essa live especial também que a gente fez. Cortou um pouquinho meu rosto aqui, mas agora eu baixei, tá tudo certinho. É isso aí, gente. Uma ótima semana pra você. Deixa eu pegar a colinha aqui. A verdade sobre a morte anunciará o nosso estudo do próximo domingo. E não esquecendo, sexta-feira, live das varoas às 8 horas da noite. Estudo na sexta-feira às 8 horas da noite e no domingo às 8 horas da noite também. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Grande abraço. Feliz semana. Tchau. Feliz semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado por acompanhar a gente na live Geração 7. Espero que ele venha, né?